Seja bem-vindo ao curso Educação Profissional e Tecnológica, História, Conceitos e Práticas, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Douglas Biagio Publia e possuo formação em História. Minha graduação é História, tanto quanto meu mestrado e o meu doutorado, ambos na Universidade Estadual Paulista, na linha de História e Cultura Política. E também possuo experiência principalmente na área de docência. Eu serei o professor de vocês neste curso e nessa primeira aula nós vamos falar exatamente sobre o curso, né? Sobre os temas e pontos que serão abordados nesse curso que nós iniciaremos neste exato momento. O nosso presente curso ele é dividido em 30 horas, ou simplesmente em 3 semanas, segundo o qual nós vamos dividir os nossos temas e assuntos abordados. Na primeira semana, nós teremos o tema de educação profissional e tecnológica, ensino, trabalho e sociedade. É muito importante que, como a nossa ideia deste curso é trabalhar a questão da educação profissional no Brasil, suas características, sua evolução e como ele vem sendo tratado através do tempo, mas para que nós possamos entender melhor, né, essa parte mais histórica do nosso curso, é muito interessante a gente retomar alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento posterior da história em si. E é nesse caso que a gente vai tratar desses 3 conceitos que são fundamentais: ensino, trabalho e sociedade. Né? A maneira como nós vamos entender o trabalho, não apenas o trabalho naquela labuta diária, naquela questão, né, ordinária do dia a dia, mas o trabalho pensando em como o ser humano desenvolve e transforma o seu mundo, a sociedade, né, o seu redor. Então, o nosso conceito de trabalho e a nossa ideia de trabalho é uma outra questão, né, é mais aprofundado. Da mesma forma, a relação que se estabelece entre esse trabalho e sociedade, na organização social, até que ponto esse trabalho ele está relacionado com a forma como a sociedade se organiza, se divide, se expõe efetivamente dentro do nosso dia a dia, dentro desse nosso contexto. E por fim, como o ensino se relaciona a isso? Afinal de contas, o ensino ele é tanto moldado por essa sociedade e por esse trabalho, como também o contrário, como esse trabalho e essa sociedade é moldado pelo ensino, né? numa relação de troca entre esses 3 conceitos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar, né, esses 3 conceitos, essas 3 ideias. Na nossa segunda semana, nós vamos trabalhar e discutir sobre ensino integrado e história, né, do ensino profissionalizante e tecnológico no Brasil. É muito importante e nós vamos ter um foco maior nessa segunda semana sobre a ideia de ensino integrado, que normalmente é visto somente como aquele ensino que vai aliar as disciplinas do núcleo comum, ou antigamente, como eram conhecidas as disciplinas do propedêutico, né? Que, enfim, português, história, geografia, matemática, aliado a um ensino técnico, né? Ou seja, um ensino profissionalizante, para que a pessoa saia desse curso, né, com condições de executar uma determinada atividade profissional. Na verdade, nós vamos ver que a ideia de ensino integrado é muito além disso. Não se trata simplesmente de um modelo de ensino que vai unificar tanto essas disciplinas de um núcleo comum quanto as disciplinas profissionalizantes. Nós vamos ver que o ensino integrado ele tem uma ampla base teórica. Muitas e muitas pessoas se debruçam e estudam sobre esse tema, mostrando que essa ideia de integração é muito maior do que especificamente somente união de disciplinas. Há que se ver a comunicação dessas disciplinas, o objetivo
dessa integração. Essa integração indo além do espaço escolar, mas uma integração muito mais ampla, tanto no sentido de questões de ordem científica, tanto no sentido das questões de ordem social, e como esse aluno ele sai capacitado não apenas para o desenvolvimento de uma determinada profissão, mas também como um cidadão, como ele vai poder atuar na sua sociedade e ter a total noção, discernimento e capacidade de interpretar, né, essa sociedade. E por fim, o que seria a semana 3, nós já vamos começar a própria história, né, da EPT, né, que é a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, aonde nós vamos fazer um verdadeiro histórico, mostrando que, principalmente no período republicano brasileiro, nós vamos ter várias e várias ações estatais, ações de governo nesse sentido. Então nós vamos desde lá de 1909, né, com a Escola de Aprendizes e Artífices, passando pelo período Vargas, passando pela ditadura militar, enfim, chegando até os dias de hoje com os institutos federais. Cada qual com o seu modelo, com a sua perspectiva, com a sua interpretação do que seria educação profissional e tecnológica, de forma que a gente consiga entender melhor como chegamos até aqui e, principalmente, a partir do momento de como chegamos até aqui, entender como proceder até aqui, né? É fundamental, dentro do estudo histórico, entender todo o contexto passado para a gente entender o atual contexto. Dessa forma, vamos passar um certo tempo juntos. Espero que vocês gostem do curso e, né, vamos a ele então.